Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa reflexão sobre a leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, nosso quarto encontro, o capítulo 2, versículo 1 ao versículo 14. Ouçamos o texto que nós vamos refletir. Paulo afirma: unidade da Igreja e liberdade cristã. 14 anos depois, voltei a Jerusalém com Barnabé e levei também Tito comigo. Fui lá, seguindo uma revelação. Expus a eles o evangelho que anuncio aos pagãos, mas expus reservadamente às pessoas mais notáveis, para não me arriscar a correr ou ter corrido em vão. Nem Tito, meu companheiro, que é grego, foi obrigado a circuncidar-se. Nem mesmo por causa dos falsos irmãos, os intrusos, que se infiltraram para espionar a liberdade que temos em Jesus Cristo, a fim de nos tornar escravos. Mas, para que a verdade do Evangelho continuasse firme entre vocês, em nenhum momento nos submetemos a essas pessoas. No que se refere àqueles mais notáveis, pouco me importa o que eles eram então, porque Deus não faz diferença entre as pessoas. Esses mesmos notáveis nada mais me impuseram. Pelo contrário, viram que a mim fora confiado a evangelização dos não circuncidados, assim como a Pedro fora confiada a evangelização dos circuncidados. De fato, aquele que tinha agido em Pedro para o apostolado entre os circuncidados, também tinha agido em mim a favor dos pagãos. Por isso, Tiago, Pedro e João, considerados como colunas, reconheceram a graça que me fora concedida. Estenderam a mão a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Nós trabalharíamos com os pagãos e eles com os circuncidados. Eles pediram apenas que nos lembrássemos dos pobres. E isto eu tenho procurado fazer com muito cuidado. O perigo da hipocrisia. Versículo 11 em diante. Quando Pedro foi a Antioquia, eu o enfrentei em público, porque ele estava claramente errado. De fato, antes de chegarem algumas pessoas da parte de Tiago, ele comia com os pagãos, mas depois que chegaram, Pedro começou a evitar os pagãos e já não se misturava com eles, pois tinha medo dos circuncidados. Os outros judeus também começaram a fingir com ele, de modo que até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia dele. Quando vi que eles não estavam agindo direito, conforme a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, na frente de todos: você é judeu, mas está vivendo como os pagãos, e não como os judeus. Como pode então obrigar os pagãos a viverem como judeus? Esse é o nosso texto que nós vamos trabalhar no dia de hoje. Versículo 1. 14 anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém com Barnabé, levando comigo também Tito. Depois do encontro com Pedro, 14 anos depois, Paulo novamente sobe a Jerusalém. É uma expressão
sobe para o centro, desce para o bairro. Isto é, sobe a Jerusalém, pela sua importância, e desce para as outras regiões e cidades. Paulo foi acompanhado com Barnabé. Isso aqui nós encontramos no livro dos Atos, do capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3. Isto é, Barnabé que terá Paulo como companheiro na primeira viagem missionária deles, no Atos, capítulo 13, versículo de 4 a 12. Junto de Paulo e Barnabé estava Tito, um pagão convertido, cristianizado, e que Paulo mais tarde irá dirigir a ele uma carta, a carta a Tito. Versículo 2. E subi por causa de uma revelação. Em reunião particular com os notáveis, apresentei-lhe o evangelho que anuncio entre as nações, para não correr ou ter corrido inutilmente. Paulo afirma que se deixou guiar por Deus e, com isto, subiu para Jerusalém. E lá, ele apresenta seu evangelho à comunidade de Jerusalém. A ordem divina o moveu para pedir um parecer sobre o evangelho. Paulo acredita que existe um só evangelho e vai encontrar os notáveis, os apóstolos. E esses apóstolos acabaram decidindo em favor de Paulo. Deus enviou o apóstolo Paulo aos notáveis e não ao contrário, pois se deve olhar para a unidade, o que foi nesta missão revelada por Deus a Paulo, a busca da unidade. O trabalho de Paulo não pode ser orientado pela sua própria boa consciência, mas deve visar toda a igreja, todo o bem da igreja e seu futuro. Versículo 3. Mas nem Tito, que estava comigo e que era grego, foi obrigado a circuncidar-se. No encontro em Jerusalém, Pedro se fez acompanhar também por Tito, que, sendo grego, não era circuncidado. Nem ele, com os notáveis, impuseram esta norma a Tito. Os judeus cristãos que estavam atrapalhando Paulo em sua pregação queriam obrigar os pagãos à circuncisão, como condição para a salvação. Versículo 4. Isso por causa dos falsos irmãos, esses intrusos que se infiltraram para espionar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos reduzir à escravidão. Os falsos irmãos eram cristãos que obrigavam a observância da lei. Eles infiltravam nas comunidades para desarticular a mensagem de Paulo. Como acontece hoje, pessoas que se dizem conservadoras entram para atrapalhar, desarticular e desestruturar as pessoas e comunidades, impondo um monte de preceitos legalistas. Estes não merecem nomes de irmãos, diz Paulo, pois são inimigos, e agem como espiões, infiltrando para depois atrapalhar no momento que puderem, infestando as comunidades com seus pensamentos, suas ideias. Nem Paulo escapou de pessoas em nome de uma verdade falsa, e acabaram perseguindo Paulo, atrapalhando todo o seu trabalho missionário. Esses falsos irmãos querem escravizar as comunidades, reduzindo à escravidão. É uma submissão cega.
Eles colocam uma tradição antiga do judaísmo. Sua salvação com a circuncisão e a observância da lei. Ele se põe contra ao Evangelho da Graça, anunciado por Paulo. Nós somos livres em Cristo. Vivemos da graça e não da lei. Versículo 5. Nós não nos submetemos a eles por obediência, nem sequer por um instante, para que permanecesse entre vocês a verdade do Evangelho, diz Paulo. Nem Paulo, nem os que seguem o Evangelho da Graça se submeteram a esses falsos irmãos por obediência. São falsos. Não se deve a eles a obediência. São divisores da comunidade. Agem de forma diabólica. Tudo que divide é diabólico. Querendo impor tradições e leis que não fazem parte do Evangelho da Graça. A verdade do Evangelho está na graça recebida em Cristo, e não na lei. Esta verdade se mantém íntegra aos Gálatas, e todos os cristãos gentios que vieram do paganismo são chamados a viver essa verdade da graça, sem imposição à necessidade da observância da lei e da circuncisão. Tanto o evangelho pregado por Paulo e o apostolado são reconhecidos em Jerusalém. Versículo 6. Quanto aos que eram considerados notáveis, o que na realidade eram não me interessa, pois Deus não faz distinção de pessoas. O fato é que os notáveis não me disseram nada a mais. Paulo, falando sobre os apóstolos notáveis, afirma que o passado não lhe interessa. O que os apóstolos foram antes não importa. Agora, eles foram testemunhas oculares de Cristo, terrestre ressuscitado. Mas essas vantagens não pesam no caso presente, pois Deus não faz acepção de pessoas. Se fizesse, não teria chamado Paulo. O que Deus quer do ser humano é a fé, e não as obras da lei. A circuncisão não é necessária para a salvação. Versículo 7. Muito pelo contrário. Viram que o evangelho dos não circuncidados tinha sido confiado a mim, tal como tinha sido confiado a Pedro o evangelho dos circuncidados. Não foi Paulo, na história do cristianismo, que introduziu os pagãos na igreja. Quem introduziu os pagãos na igreja foi Pedro. Esta introdução dos pagãos na igreja vemos no livro dos Atos dos Apóstolos, quando Pedro foi chamado a ir, por uma revelação divina, impulsionado pelo Espírito Santo, à casa de Cornélio. Livro dos Atos, capítulo 10. A igreja de Jerusalém, sabendo que Pedro introduziu os pagãos no cristianismo, depois de um debate caloroso, confirmou a ação. Então, a igreja de Jerusalém confirma a ação de Paulo da sua pregação aos gentios, aos pagãos. No final, a comunidade de Jerusalém, no capítulo dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 18, diz: realmente, também aos gentios pagãos, Deus concedeu a conversão que leva à vida. Então, Atos 11, 18. O caso já havia sido discutido com Pedro na comunidade de Jerusalém. Mas agora, por questão de estratégia, o trabalho será dividido. O evangelho dos não circuncidados fica com Paulo, e o evangelho dos circuncidados fica com Pedro. Foi uma questão decidida na igreja mãe de Jerusalém. Versículo 8. Pois aquele que agiu em Pedro para o apostolado entre os circuncisos
incircuncidados, em mim também agiu em favor das nações, dos gentios. Paulo iniciou pregando o evangelho aos judeus, mas foi rejeitado. Então ele decidiu pregar entre os gentios devido à recusa dos judeus. Atos capítulo 14, versículo 46. Então Paulo e Barnabé falaram com toda franqueza. Era preciso que a palavra de Deus fosse anunciada a vocês em primeiro lugar, falando aos judeus. Mas como vocês a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna, eis que nós vamos para nos dirigirmos aos gentios. Isso aconteceu em Antioquia da Psídia. Deus é o mesmo. Este Deus confiou tanto a Pedro quanto a Paulo o apostolado. Ele agiu em Pedro e em Paulo. Ele não faz acepção de pessoas. E cada um com destinatários diferentes. Pedro aos circuncisos, Paulo aos incircuncisos. Versículo 9. E reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Cefas, isto é, Pedro e João, os notáveis considerados como colunas, estenderam a mão para mim e para Barnabé em sinal de comunhão. Assim nós nos dirigiríamos às nações e eles aos circuncidados. Aqui chama Tiago de Jerusalém, Cefas, isto é, Pedro e João Evangelista, como colunas, que sustentam a igreja. Eles reconhecem o Evangelho e a autoridade de Paulo e Barnabé, estendendo a mão. Sinal de que estão em comunhão com Paulo. Definindo assim a estratégia que enquanto Paulo e Barnabé iriam dirigir as nações, aos gentios, eles seguiriam e dirigiriam, Pedro, Tiago e João, se dirigiriam aos circuncidados. Versículo 10. Apenas recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que, aliás, eu mesmo propusera fazer com todo cuidado. Houve uma recomendação a Paulo, feita pelas colunas. Paulo deveria se lembrar dos pobres, e Paulo mesmo iria fazer com todo cuidado. Perigo do fingimento. Versículo 11. Entretanto, quando Cefas chegou a Antioquia, diz Paulo, eu o enfrentei abertamente, porque ele merecia repreensão. Paulo relata o conflito que teve com o apóstolo Pedro, na cidade de Antioquia. Paulo diz que a atitude tomada por Pedro era incoerente com o que eles decidiram em Jerusalém, e ali ele mereceu ser repreendido. Versículo 12. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Porém, depois que chegaram aqueles de Tiago, ele evitava os gentios e se afastava, com medo dos circuncidados. A culpa de Pedro era uma falha de coerência, perigosa para a igreja. Pedro costumava tomar a refeição com os cristãos gentios, que vêm do paganismo, e tomava com eles a Eucaristia. Mas quando chegou os cristãos judeus, do grupo de Tiago de Jerusalém, com medo deles, Pedro se afasta dos cristãos gentios. Essa separação, essa segregação, essa separação dos grupos étnicos era totalmente contrária à unidade da Eucaristia e da Igreja. Pedro faz mais concessões aos judeus cristãos do grupo de Tiago que aos cristãos gentios. Versículo 13. E os outros judeus caíram no mesmo fingimento que Cefas.
a tal ponto de que até mesmo Barnabé se deixou levar pelo fingimento deles. O procedimento de Pedro levou outros cristãos de origem judaica a fazer o mesmo. O grupo de Tiago se separavam dos cristãos gentios, segregavam-se e se sentiam mais puros. Até Barnabé caiu nessa de Pedro. O mesmo aconteceu aos Gálatas. Agitadores, judeus cristãos, ameaçavam, né? O mesmo aconteceu então aos Gálatas. Os judeus cristãos, que eram agitadores, ameaçavam a vida das comunidades, denegrindo e desvalorizando o evangelho anunciado por Paulo, deturpando o seu evangelho e atrelando a salvação à observância da lei e da circuncisão. Versículo 14. Quando, porém, vi que não agiam corretamente segundo a verdade do evangelho, então disse a Cefas diante de todos: se você é judeu e vive com os gentios, e não como judeus, como pode obrigar os gentios a viver como judeus? Os judaizantes não andavam com retidão, pois, agindo assim, deste modo, Pedro negou na prática do evangelho, negou a unidade que há entre judeus e gentios na igreja. Cristo fez dos dois uma realidade só. Cristo fez da sua igreja uma realidade só. Gentios e judeus são uma realidade só, né? Uma só e única igreja. Pedro, embora judeu, não vive como judeu, pois como apóstolo de Cristo não está mais sujeito à lei. Agindo da forma que Pedro estava agindo, estava obrigando os gentios a adotar os costumes judaicos, obrigando os gentios à circuncisão e a sujeitar-se a toda a lei. Paulo chama a atenção de Pedro em público, pelo escândalo que ele deu aos cristãos gentios. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face e resplandeça sobre nós.